Olá, pessoal! De volta com a nossa série O Destrinchar da Teoria Prática e nesse momento, mais um dia de retorno às nossas atividades pedagógicas 2026, com um ano letivo de muito sucesso, e para isso eu quero compartilhar a minha produção literária que eu realizei com a minha turma em 2025. Com o desenvolvimento. Então, eu tenho mais uma produção literária, que é um livro publicado por mim, que é o da teoria prática, o Destrinchar na sala de aula. E nesse momento eu estou passando para a abertura do ano letivo 2026, firme e forte. E eu quero fazer a apresentação desse trabalho. Eu vou dar só um spoiler da minha produção, que é o resultado do trabalho realizado numa turma, que foi a produção científica do trabalho que eu realizei na turma do terceiro ano, com os dados, tá? E o resultado, e uma proposta desafiadora para 2026. No primeiro momento da apresentação, o livro da teoria prática, para o vídeo não ficar longo, e eu só quero fazer assim, um spoiler, tá? Dessa produção. Depois eu vou publicar o livro e colocar trechos desse livro, dessa produção, que já é a minha quarta produção de resultados, de evidências da turma do terceiros anos e das outras turmas que eu passei, com resultado bacana. Então, eu vou fazer uma apresentação breve, como eu te falei, é um spoiler, mas se você tiver interesse, eu vou fazer a impressão gráfica do livro, da obra, e compartilhar com os colegas dentro do canal. O livro da teoria prática, o Destrinchar na sala de aula, ele surgiu a partir do interesse em compartilhar com os educadores, gestores, coordenadores e formadores experiências exitosas que se mostraram significativas, relevantes para o processo de alfabetização da minha turma e dos estudantes. Essas práticas desenvolvidas no cotidiano da rede de ensino de Arapiraca, Alagoas, configura-se como uma proposta inspiradora, tá? Por isso que eu estou aqui com o meu canal público gratuito como forma de inspiração aos colegas educadores para a melhoria e a qualidade do ensino e da aprendizagem na sala de aula. Cada página do livro ele vem apresentando ações práticas, tá? Também as atividades desenvolvidas também estão registradas no meu canal aí no YouTube. As evidências das aulas dinâmicas e práticas interdisciplinares, com foco na aprendizagem inclusiva, significativa e equitativa, orientada para a excelência acadêmica dos estudantes. Dentro dessa proposta, a apresentação, o projeto, ele tem a proposta inovadora, pedagógica. No que se refere ao desenvolvimento do projeto, eu apresento ações e soluções interventivas que deram resultado e apresento também propostas para você que está na coordenação, como fazer isso na prática a partir dos seus pares. Eu trago uma proposta de como fazer isso, o passo a passo que eu fiz em casa no meu HTPI, tá? E que a proposta e a sugestão é para que você, que está na coordenação, possa ver lá no livro algumas ideias de como você fazer isso no seu coletivo, no seu pedagógico. Então, eu trago só umas propostas reflexivas para você executar no HTPC. Eu, lembrando que toda essa proposta eu compartilhei com a minha coordenadora e realizei com a família e com os meus alunos.
mas no livro eu trago todo o passo a passo do que eu fiz nos meus momentos de estudos e nas minhas horas de HTPI. Então, trago aqui no livro uma proposta para o HTPC, que a gente coloca aqui como melhorar essa situação dessa proposta para uma metodologia da ação, reflexão e ação. Então, no livro vem uma proposta como fazer isso no passo a passo dentro do HTPC. Também tem a proposta de como trabalhar essas a partir da ideação, tá? Eu parti por essa linha de pensamento com o Design Think na educação, que foi um curso que eu fiz muito bom pela consultoria da Estratégia, que eu me inscrevi no prêmio que estava acontecendo pela 3ª edição do Professor Transformador, e lá a gente teve uma plataforma com a Strategy, e eles ensinaram o passo a passo de trabalhar a partir do Design Think na educação, com a ideação, com a prototipação e com a imersão. Então, a gente começa pelo primeiro momento dentro dessa proposta de trazer a imersão do como eu queria fazer e como eu estava fazendo na minha sala. Aí, a partir dessa ideia, partimos para a ideação e para a prototipação e o desenvolvimento. E no meu livro, nessa produção exitosa, eu trago como fazer isso, o passo a passo na prática, dentro do HTPC, que no meu caso foi dentro do HTPI, que eu realizei individualmente em casa. E aí eu trago também a proposta do projeto de pesquisa pedagógico que eu venho desenvolvendo há esses anos, dentro desse projeto Destrinchar na Sala de Aula da Teoria Prática. Também trago dentro do meu livro, dessa proposta, eu trago metodologias e as bases teóricas que me fundamentaram, são os créditos de conhecimentos científicos. E trago todo o processo com uma sugestão de fazer o PAC, que é o planejamento, tá? E a orientação tanto para você, professor, coordenador, que está aí, como fazer isso na prática a partir do seu HTPC e também nessa construção. Então, dentro do projeto, trago toda a parte da legislação, a parte dos teóricos, como eu escolhi os teóricos David Alzep, o Freinet e o John Dewey, além de outros. E aí eu trago todas essas fases que eu desenvolvi na sala, trago os diagnósticos e as evidências a partir da avaliação, o projeto, o passo a passo do projeto, e dentro do projeto eu trago, dentro do livro vem também como fazer isso na prática, que é o Destrinchar, com um HTPC, como laboratório de ensino, com essa diferenciação de fazer na prática, e também trago as evidências da turma e um roteiro de oficinas para ser aplicada, porque eu fiz essas oficinas. E é uma sugestão para vocês fazerem na sala de aula, oficinas de HTPC para que o professor possa executar essa ação na sala. Também trago um quadro, o livro vem trazendo os quadros com as propostas de atividades e um plano de ação coletivo, que é o PAC, que eu realizei, que eu venho realizando dentro dessa proposta. Tem o passo a passo aqui no livro, como foi que eu fiz e como deu certo. E também tem as sugestões dos anexos e os materiais que eu usei para avaliação, que foi as rubricas, as planilhas do NTM, que é
do CGEDUC, que é as planilhas avaliativas do sistema. Como foi que eu fiz a avaliação de percurso de início, de meio e de final, com os resultados, os registros em tabelas e dados, uma sugestão das análises avaliativas dos estudantes que nível de processo avançado e com nível de processo com dificuldade. Eu fiz os textos, como fazer um bom parecer dentro dessa proposta e as planilhas com os acompanhamentos das atividades e no final as produções que os alunos fizeram e, diante de tudo, as obras literárias que foram trabalhadas dentro da proposta antirracista e o resultado final da turma, que a gente fecha com um excelente resultado da turma. Dos 19, eu tinha 21 alunos, tive 2 transferidos, e aí finalizei o ano com 19 estudantes. 94% dos estudantes demonstraram ótimo desempenho na fluência leitora, nas atividades, nos conteúdos, e 6% estão em seu aprendizado em processo para a promoção do 4º ano. Então, é só um spoiler para que você veja quanta coisa a gente produziu e eu queria compartilhar com vocês. Um beijo e até o próximo momento. Retornando 2026. Eu vou publicar parte do meu livro no meu canal com os trechos, mas vou enviar para uma gráfica para fazer a produção de compartilhar com vocês experiências exitosas com muito sucesso. Um beijo e até o próximo momento.